Tivemos o culto da paixão na sexta-feira, quando nós nos lembramos aí do sacrifício do Cordeiro de Deus em nosso favor. O pastor Henrique, ele apresentou aí um pouco a respeito do poder da cruz, do porquê da cruz, do efeito daquele sacrifício na cruz por nós. Ele falou bastante sobre aquela questão do sacrifício do Filho de Deus como homem ali na cruz. Foi o tema do culto de sexta-feira, o culto da paixão. Hoje de manhã, no culto da ressurreição, o pastor Sidney, ele falou a respeito da ressurreição, da realidade da ressurreição. Como é difícil de nós acreditarmos na ressurreição, mas também como é poderoso quando nós acreditamos nessa ressurreição e como ela pode transformar as nossas vidas de uma forma poderosa. Eu gostaria de trabalhar um pouco com vocês nessa noite. Eu vou falar da obra de Cristo como um todo. Vou falar da vida, vou falar da cruz, vou falar da ressurreição, vou falar da volta dele também. Mas eu gostaria que você fechasse os seus olhos um pouco e colocasse a sua vida diante de Deus. Que você peça para o Senhor ministrar a sua vida, te ensinar nessa noite as verdades dele, e que não sejam as tuas verdades que venham prevalecer, mas se as verdades dele estiverem diferentes das tuas, que ele prevaleça, porque ele é o Senhor da glória. Fecha os seus olhos, coloca o teu coração diante de Deus, a tua mente, e peça que Deus fale com você através da palavra dele. Senhor, nós nos rendemos diante de Ti neste momento e pedimos a Ti, Santo Espírito, que ministra aos nossos corações a Tua verdade, a Tua cura, a Tua libertação. Livra-nos, Senhor, agora de qualquer força maligna, livra-nos de qualquer coisa que possa tirar a nossa atenção de Ti agora, Senhor. Livra-nos também de nós mesmos, porque muitas vezes somos soberbos. Que tenhamos um coração humilde, que possamos nos aquietar aos Teus pés, Jesus, e ouvir as Tuas palavras, porque elas são vida, porque elas trazem a promessa que vem do alto para cada um de nós, para o Teu povo, a Tua igreja. Abençoa-nos agora nessa reflexão, em Cristo Jesus. Amém. Compreendendo a obra de Cristo. Então esse é o tema que a gente vai conversar hoje. E por que será? Eu quero falar sobre compreender a obra de Cristo. Muito se fala sobre Cristo hoje, nem tudo é certo. Muito se fala sobre a cruz, se fala sobre o Evangelho, sobre a Bíblia, mas nem sempre é a verdade. Verdade revelada na palavra de Deus. Então eu gostaria de falar um pouco a respeito dessa obra de Jesus, que quando Ele está lá no céu como Deus, Ele se esvazia de sua glória, o Criador se faz homem, e vive a nossa vida humana, e morre a nossa morte humana, e ressuscita para nos salvar, para nos fazer filhos e filhas de Deus. A verdade é que o significado de tudo isso, de toda essa obra de Cristo, é muito mais profunda e muito mais significativa do que a gente imagina. Ela não abrange só a minha vida. Ou como alguns pensam, Cristo não morreu para eu ter prosperidade material. Cristo não morreu para eu ficar rico. Cristo não morreu para eu ser feliz nesse mundo, todas as minhas vontades e os meus desejos acontecerem e eu ser, e viveram felizes para sempre. Não é isso. É mais do que isso. Talvez você não tenha tudo que você queira, talvez você tenha até muito choro vivendo com Cristo, mas você também terá um Consolador. Então nós precisamos resgatar um pouco a obra de Cristo. Quem Cristo é, o que Ele fez. É lógico que eu não vou conseguir agora aqui expor tudo, até porque eu sei quase nada. Não porque eu não estude, porque eu dentro dos meus limites até que eu estudo, mas dos meus limites como criatura eu não consigo detectar e compreender a profundidade do que aconteceu ali naquela cruz, Deus se fazendo homem e morrendo a morte humana em meu lugar por amor a mim. Mas o pouco daquilo que a gente consegue captar
eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho hoje sobre essa obra de Jesus, em cima daquilo que foi revelado na palavra de Deus. A verdade é que quando a gente confunde a obra de Cristo, os propósitos, aonde Deus quer chegar conosco na palavra dele, com Cristo Jesus, com a obra do Espírito Santo, se a gente não compreende isso, a gente fica meio perdido. E eu gostaria de simplificar a nossa reflexão de hoje, dividindo a obra de Jesus em 3 elementos. 3 elementos aí que temos na obra de Jesus. O primeiro elemento é a revelação. A gente vai conversar um pouco sobre a revelação daqui a pouco. O segundo elemento é a reconciliação. E o terceiro elemento é a redenção. Certo? Dá para você decorar, é facinho. Os 3 começam com re. Certo? Os 3 reis aí da obra de Jesus. Revelação, reconciliação e redenção. Vamos falar um pouquinho então sobre revelação. Jesus é aquele que é a revelação de Deus para a gente. Ele revela algumas coisas para a gente. Em primeiro lugar, o que Jesus revela para a gente é o verdadeiro sentido e interpretação da palavra de Deus e a sua vontade. É Jesus que mostra para a gente qual é o significado da Bíblia de verdade. Às vezes as pessoas falam assim, mas a Bíblia dá para surgir um monte de religião. Porque cada um lê de um jeito e interpreta de um jeito. Assim, verdade. Mas só existe uma interpretação correta. É aquela que está de acordo, não com a igreja presbiteriana, com a batista, com a católica, com a Assembleia de Deus, mas aquela que está de acordo com o autor da Bíblia, que é o próprio Deus. E Jesus lutou para que essa verdade fosse exposta e fosse vivida por nós. Então Jesus, ele revela o sentido, em primeiro lugar, dessa palavra de Deus. Tem um texto lá em Lucas 24, 44 e 45. A gente vai ler bastante texto hoje, tá? Acompanha a leitura aí. Depois lhes disse, são estas palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Jesus chega, gente, era necessário que eu morresse, a Bíblia falou de mim lá nos livros de Moisés, nos 5 primeiros da Bíblia, a Bíblia falou de mim nos profetas, a Bíblia falou de mim nos livros poéticos, eu sou o tema central da Bíblia, eu sou a salvação, eu sou o caminho, eu estou no centro, e ele então começa a partir dali, desse versículo em diante, abrir a mente e o coração dos seus próprios discípulos, para eles compreenderem a verdade. Porque eles estavam fechados para a verdade. E Jesus usa a própria palavra para abrir os olhos deles e os libertar a partir da verdade da palavra. Quando Jesus também é tentado no deserto, o diabo o tenta com a própria palavra. Está escrito. E aí Jesus fala assim, tá, tudo bem, está escrito isso, mas também está escrito isso. É como se ele dissesse, isso que você falou, você pegou o texto fora do contexto, virou um pretexto, você torceu tudo e está querendo me convencer a fazer algo errado. O sentido dessa palavra é esse, porque está escrito isso. E Jesus se defendeu do diabo o tempo inteiro com a palavra, mostrando que o próprio diabo usa a palavra de Deus. Quem nunca escutou assim, eu fui lá, pastor, mas o pessoal lá é legal, eles até usam a Bíblia também. O diabo usou a Bíblia. Estão entendendo? O diabo usou a Bíblia. Agora, nem toda vez que tem uma Bíblia aberta, é Deus que está falando. Só se ligar a televisão que você vai perceber isso. Não é mesmo? Então, Jesus, ele vem para nos revelar o sentido da palavra. Num certo momento, perguntam para Jesus, mestre, o que eu faço para ser salvo? O que eu faço para ter vida eterna? E Jesus fala assim, o que está escrito na lei? E como interpretas? Assim, a resposta já está escrita. Então ele já começa a mostrar, olha, você tem que ler e você tem que interpretar da forma correta. Se você tem sinceridade no teu coração, se a tua vontade é de ser salvo, busque a interpretação correta e busque viver essa interpretação correta. Agora, se você só quer reafirmar a tua fé e a tua forma de crer, esquece a salvação e viva a sua fé com a Bíblia ou sem a Bíblia. Mas a verdade é uma só. No começo do ministério de Jesus, lá em Lucas capítulo 4, Jesus ele
é chamado para fazer uma leitura, dão o profeta Isaías para ele, e ele começa: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, e aí ele vai para libertar os oprimidos, abrir os olhos dos cegos, e assim por diante. Creio que é um texto que talvez grande parte de vocês já conheça. Então ele pega agora o profeta, e ele começa a dar o significado daquilo. E quando ele fecha aquele livro, acaba aquela leitura, todo mundo está olhando para ele, e aí ele fala: hoje se cumpriram essas escrituras. Daí eles olham para ele e falam: mas isso aí quem ia ler era o Filho de Deus, é o Salvador, é o Messias. O que você está querendo dizer com isso? Exatamente o que eles entenderam, só que eles não queriam entender. Que diante deles estava o Salvador do mundo. E ele estava mostrando o sentido daquela palavra. Num outro momento, ele diz assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. João 5,39. Jesus, ele abre as Escrituras e ele fala assim: gente, vocês não estão entendendo. O sentido é esse daqui. Ah, mas com que autoridade você fala? Eu falo com a autoridade do autor desse livro. Porque sou eu o autor desse livro. Não é o pastor da sua igreja, não é o seu líder espiritual, não é o teólogo supremo lá com doutorado, PhD. Sou eu, Jesus, sou o autor deste texto, dessa palavra, e eu estou te dizendo, este é o propósito. Então Jesus nos revela aí o significado da Bíblia, os propósitos e planos de Deus que estão na palavra. Mas Jesus também nos revela algo mais. Ele, como essa revelação de Deus, ele nos revela o Pai. Lá em João 1,18 fala assim: ninguém jamais viu a Deus, né, o Pai. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Deus é Espírito, ninguém vê Deus. Você não chega lá e olha aqui e fala: olha, tem um Espírito aqui. Não, você não vê, você não toca. Nossos olhos materiais não veem o mundo espiritual. Agora, se Deus abrisse os nossos olhos, nos desse a capacidade, a gente ia ver anjos, ia ver demônios, ia ver uma guerra espiritual, eu ia ver alguns demônios, falar assim: para de falar, não escuta isso não, Irapô, isso é bobeira, esse cara está inventando lorota aí, falar de Jesus é papo furado, e anjo ali em volta tentando abrir, preparar, e o Espírito Santo tentando preparar o coração do Irapuã para receber a palavra de Deus. A gente ia ver muitas coisas. Então, Espírito você não vê. Deus é Espírito, a Bíblia fala que Deus é Espírito, importa que a gente o adore em Espírito e em verdade. Então Jesus fala: olha, o Pai ninguém vê, mas eu sou essa revelação. Você quer saber como o Pai é? Olha para mim, né? Jesus, num certo momento, Filipe fala assim: Jesus, mostra-nos o Pai. E aí Jesus responde para Filipe: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? João 14,9. Então Jesus é aquele que nos apresenta o Pai. Você quer conhecer o Pai? Conheça Cristo, porque Ele é a revelação do Pai. Jesus é a face de Deus que você conhece e pode conhecer. Você nunca vai ver Deus em espírito, mas você vai ver Deus de forma concreta no homem Jesus de Nazaré. Quando você chegar no céu e quiser um abraço de Deus, você fala: olha, eu estou aqui porque agora eu quero um abraço de Deus. Você vai entrar no santuário, você vai entrar na presença de Deus. Acho que vai ter mais gente querendo esse abraço, mas você vai entrar e você vai chegar lá e você vai ver: conheço essa cara, você é Jesus, não é? Meu amigo que andou comigo, que me salvou. Pois é. Você não falou que queria um abraço de Deus? Vem cá. Mas e o Pai? O Pai é Espírito. Não tem braço, não tem perna, não tem olho. Mas vem aqui que eu te abraço. E você vai sentir aquele calor do abraço de Jesus. Porque Ele é a revelação de Deus para a gente, hoje e eternamente. Pastor, é provisório. Não, a Bíblia fala que Ele é o nosso eterno mediador. E a Bíblia fala mais: Ele é o primeiro e último. Que não há ninguém que faça esse meio campo, essa ligação entre homem e Deus. Porque só há um mediador entre Deus e os homens. A palavra de Deus fala isso: Jesus Cristo, o homem. Então não tem mediação. Não adianta você orar para a sua vovozinha, interceder por você, para uma outra pessoa. Tiveram pessoas boas que passaram pela face da terra. Mas a palavra de Deus, que Jesus revela, mostra assim: olha, só existe um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo de Nazaré, o homem. Só esse ser humano pode interceder por você diante de Deus. Porque Ele é a própria revelação de Deus.
Não existe outro intermediário, não existe outro sacerdote, não existe outra mediação. É Ele. É Ele que revela o Pai, é Ele que nos leva à presença do Pai, é Ele que é a voz do Pai falando ao nosso coração também. Mas não somente a palavra, não somente o Pai, Jesus também nos revela uma outra pessoa, que é o Espírito Santo. Lá no Antigo Testamento, a gente vê sinais do Espírito Santo. E a gente vê, às vezes, alguns textos que hoje, à luz do Novo Testamento, a gente fala, isso é o Espírito Santo. Mas antes de Jesus, não. Era complicado da gente detectar o Espírito Santo em alguns momentos. Em outros está claro, mas você não consegue estabelecer uma doutrina do Espírito Santo muito bem definida. Mas de Jesus para frente, a gente começa a entender um pouco quem é esse Espírito Santo. Desde o começo do ministério de Jesus, aquele texto de Lucas que eu falei, ele fala, olha, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, me ungiu. Então, o meu poder para exercer o meu ministério está no Espírito Santo. Eu, como homem, dependo da ação do Espírito Santo na minha vida. Eu, como ser humano, eu oro para me encher e transbordar deste Espírito, e no poder deste Espírito, eu curo, eu prego, eu evangelizo, eu liberto, eu transformo vidas. Jesus, ele apresenta o Espírito Santo lá em João 14 como sendo o Consolador e aquele que nos ensina todas as coisas. Então nós estamos aqui, eu posso estar falando, e se você estiver fechado ao Espírito, você não vai aprender nada. Porque você não depende da minha eficácia na comunicação. Você depende de você abaixar a sua fronte, não ser soberbo, e você depende do sopro do Espírito Santo no teu coração, te movendo, te ensinando. Jesus também fala que o Espírito Santo é aquele que gera arrependimento, fé, conversão e novidade de vida no nosso coração. Quando o Espírito vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É isso que Jesus fala. É o Espírito Santo que chega e fala assim, Alessandro, se arrepende, abaixa essa cabeça. Você acha que é o dono da verdade? A verdade é a minha palavra, não é o que você acha. A tua soberba te leva para o inferno, mas se você se quebrantar aqui agora, e eu de fato for o Senhor da sua vida, eu tenho algo maior para você. Maior do que uma religião, maior do que um costume religioso, algo muito maior. É obra do Espírito Santo. E Jesus é aquele que apresenta esse Espírito. Ele fala de uma forma muito tranquila a respeito do Espírito Santo. E ele apresenta o Espírito Santo como uma pessoa, não como uma força, como algumas igrejas querem até mudar a Bíblia, mudar o original e falar que o Espírito Santo é uma força, é uma energia. Isso é papo furado. O Espírito Santo é uma pessoa, porque ele se alegra, ele se entristece, ele ama. Certo? O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo sempre existiram, são coeternos, sempre tiveram todo o poder, toda a glória, toda a sabedoria. Não se tornaram Deus, eles são. Simplesmente são. É um Deus em três pessoas. E é Jesus que agora apresenta esse Espírito Santo. E ainda, após Jesus, que a gente vai até descobrindo, principalmente com os escritos do apóstolo Paulo, que o Espírito Santo é o selo de Deus que garante a nossa salvação. Então, se você está em Cristo, você é batizado do Espírito, você é selado pelo Espírito, e essa é a garantia da tua salvação. Não são as obras, suas caridades que te levam para a casa de Deus, mas é a presença do Espírito Santo que você recebeu quando você se tornou um seguidor, um discípulo verdadeiro de Jesus. Você é batizado no Espírito, você recebe o Espírito de Deus. E a Bíblia fala que se alguém não tem o Espírito de Deus, não é dele. Já está condenado. Precisa se quebrantar. Então Jesus revela a palavra, revela o Pai, revela o Espírito, e ele revela também o próprio Filho de Deus. Mas espera aí, Jesus não é o Filho de Deus? Sim. Jesus de Nazaré é a encarnação do Filho de Deus. O Filho de Deus é Deus. Mas aí ele se esvazia de sua glória e o Criador se faz criatura. E agora ele é Jesus, ele é um homem. Deus, o Filho de Deus, que sempre existiu com o Pai e com o Espírito Santo, desce dos céus e se faz homem. E se torna um de nós, um ser humano. Esse Jesus agora, quando você olha para esse homem, Jesus de Nazaré,
você está conversando com o Filho de Deus, aquele que é a palavra, aquele que a partir dele todas as coisas foram criadas, aquele que tem o poder e está no controle dos céus e da terra e de tudo que existe. Então é interessante, né? No nascimento de Jesus, naquela manjedoura, aquele menininho frágil, que dependia do cuidado do pai e da mãe, que tinha que ser trocado quando fazia cocô, não é isso? Era o autor da vida, o criador dos céus e da terra. É um paradoxo complicado da gente entender. Mas Deus fez isso por amor a nós. Jesus diz assim: vocês são aqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. E ele continua na sequência dizendo: eu vim do Pai. Não é isso? Nós somos criados nesse mundo. Gente, cristianismo bíblico não crê em pré-existência da alma, certo? Isso é coisa de filosofia grega, isso é coisa de outras religiões. A Bíblia coloca que o homem foi gerado no ventre materno, corpo, alma e espírito. E ali eu passei a existir. E Jesus fala: vocês foram criados aqui, vocês nunca conheceram lá em cima. Vocês foram criados aqui na terra. Eu vim do alto. A minha realidade é outra. Eu me esvaziei da minha glória celestial e me tornei pequeno igual vocês, para dizer que eu amo vocês. Pastor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que todas as outras pessoas são aqui de baixo. Pedro pecou, João pecou, Paulo pecou, aliás, ele disse que ele era o maior de todos os pecadores. Davi, amigo de Deus, pecou, adulterou, matou. Maria pecou. Quando ela fala ali, olha, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela está dizendo, eu preciso desse Salvador. Uma mulher boa, Pedro é um homem bom, João um homem bom, Moisés um homem bom, mas todos nós pecamos e todos nós somos gerados neste mundo. Só ele veio do alto. Essa que é a diferença. Às vezes as pessoas perguntam, poxa pastor, mas tanta gente morreu uma morte feia, por que a morte de Jesus me salvou? Em primeiro lugar, porque as outras mortes são mortes de pessoas criadas nesse mundo, morreram e ficaram presos à morte. Jesus é o Filho de Deus, é o Criador, que se fez homem, morreu a nossa morte e venceu a morte. Nenhum outro venceu, só Ele. E nós vamos vencer nele, no poder dEle, na santidade dEle, fundamentados na obra dEle e não nas nossas obras. Porque todos nós somos cá de baixo, só Ele lá de cima. Essa é a palavra de Deus, queridos. Essa é a verdade bíblica, que às vezes confronta a gente. Mas essa é a verdade. É o que fala a respeito do Filho. Marcos, quando inicia o seu evangelho, no primeiro versículo, eu acho legal esse tipo de gente que quando vai apresentar um trabalho, produzir um texto, já coloca a tese logo no começo. A minha tese nesse trabalho é tal. Marcos fez isso. No primeiro versículo do livro dele, ele fala assim, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Acabou, não tem conversa mais para ninguém. Ele é o Filho de Deus e ponto final. Ele é eterno, Ele é poderoso, é Ele que está no controle, acabou. Não tem papo para ninguém. Não tem competição. Não tem competição entre Jesus e o diabo, quem é mais forte. O diabo é uma criatura caída, ele acha que pode alguma coisa, mas não pode nada. Jesus, Ele é o Filho de Deus. E Jesus se apresenta dessa forma. Ele afirmava no seu ministério a sua divindade. Ele foi morto porque reafirmou sua divindade. A ressurreição é a comprovação maior de que Ele não mentiu. Eu poderia mentir e levar a minha mentira, uma mentira qualquer, até o final da minha vida e enganar todos vocês. E vocês iam cair certinho, né? Mas se eu dissesse que eu sou Deus, talvez eu enganasse alguns. Aqui dentro acho que vai ser difícil, mas tem uns aí fora que acreditam, né? Tem uns Henri Cristo, que tem uns seguidores aí meio loucos. Aí sempre tem um pessoal que segue, não é mesmo, Paulo? Tem uns doidos aí que seguem. Aparecem uns deuses aí, o pessoal já está atrás, não quer nem saber. Mas Jesus, por mais louco que ele parecesse, dizendo que Ele é Deus, que Ele é o Criador, que Ele é o único caminho, é o único que nos salva, quando Ele morre, as pessoas primeiro perdem a fé. Falam assim, acabou nossa esperança, Ele morreu. Mas ao terceiro dia Ele ressurge. E ali é a comprovação do Pai dizendo, esse é meu Filho amado, o autor da vida. A morte não tinha autoridade sobre Ele. Primeiro porque Ele não pecou.
Segundo, porque ele é muito maior e poderoso do que a própria morte. Não tem para ninguém. Ele se apresenta, eu sou Cristo, eu sou o Filho de Deus. Quando perguntam para ele, chega no momento ali do julgamento dele, e fala assim, gente, vocês querem saber mesmo, então eu vou falar para vocês. Chegou a hora de vocês verem o Filho de Deus glorificado com os seus anjos no céu, e vocês vão ver isso. Então, se ele é louco mesmo. Só que louco, gente, não ressuscita. E ele está vivo. Ah, pastor, como você tem certeza? Porque se ele não tivesse vivo, a minha vida tinha sido bem diferente, e hoje estava bem diferente. A minha vida é uma prova de que ele está vivo. E eu acho que é a vida de muitos aqui também. Essa é a prova maior. A ressurreição é o Pai autenticando aquilo que Jesus falou. Mas Jesus também revela mais uma coisa: o profundo amor da Trindade Santa por nós e a salvação, que essa Trindade quer nos dar. Quando Jesus vem, a Bíblia fala que a causa dele ter vindo, a razão dele ter vindo, é porque Deus amou o mundo de tal maneira que Jesus foi enviado. Para todo aquele que nele crê, não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Então, Deus amou. Tem um outro texto que fala assim, Deus prova o amor dele para conosco, tendo Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Quando a gente é um lixo, a gente não presta. Aqui todo mundo é pecador. E Jesus, sabendo disso, ele vem, o Criador se faz criatura e morre por mim e por você naquela cruz. Isso é a declaração de amor da Trindade Santíssima, dizendo, vocês são pecadores. Eu não aceito o pecado, vocês têm que se arrepender. Baixa a fronte. Aceita a minha verdade, se humilha diante da minha verdade, senão o fim de vocês é o inferno. Ah, pastor, eu não acredito que Deus vai pôr ninguém no inferno. Já falei isso aqui, Deus não vai pôr ninguém, nós estamos indo para lá. Quando você deu as costas para Deus, você começou a marchar a passos largos para o inferno. Você não precisa matar ninguém, adulterar, ser drogado, ou sei lá, fazer qualquer doideira para ir para o inferno. É só ir curtindo a vida de boa, pode ser até um cara legalzinho. Mas, queridos, você pode estar dirigindo certinho, sem passar o limite de velocidade, respeitando as placas, né? Chega alguém que quer te ultrapassar, você abre caminho, a pessoa... Mas se você está indo em direção a São Paulo, você vai parar em São Paulo. Você não vai lá para o Mato Grosso. Você não vai para o Nordeste, você vai para São Paulo. Não é assim, Jefferson? É desse jeito. Porque é a estrada que você está. Ou você pode correr alopradamente, botar a gente para fora da pista, sair xingando todo mundo. Se não morrer no caminho, né? Mas vai chegar em São Paulo. Porque é a estrada que você está. Agora, Jesus, ele vem e fala assim, vocês estão nessa estrada. Independente do que vocês fazem, vocês estão nessa estrada. Olhe para mim, eu sou o caminho. Nós amamos vocês, eu, o meu Pai e o meu Espírito, nós amamos vocês. Nós criamos vocês. Vem comigo, que eu vou levar vocês para um lugar melhor, para viver a eternidade conosco. Vou preparar morada para vocês, não numa casa perto da minha, mas na minha casa. Então, essa daí é a revelação. Jesus, então, vem e ele tem esse aspecto da revelação de Deus, da vontade de Deus, das coisas de Deus para a gente. Mas um outro elemento no ministério de Jesus e na obra de Jesus é o elemento reconciliação. Jesus nos reconciliou com Deus em primeiro lugar. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Romanos 5,10. Entenderam? Nós éramos inimigos de Deus. E Deus nos salvou, nos reconciliou com Ele através da cruz. Jesus, ele é homem, 100% homem, é Deus que se fez homem. Jesus também é Deus. A nossa quebra de relacionamento foi com Deus. Se eu quebro o meu relacionamento com o Rony, não adianta eu pedir perdão para a Ibiaci. O problema é com o Rony. Eu vou ter que sentar com o Rony e falar, Rony, olha, você me magoou, eu te magoei, vamos acertar isso, o mais importante é a nossa amizade, vamos marcar um dia aí, tomar um vinhozinho, comer um salame, um queijinho e tal, aquela coisa toda. Eu tenho que sentar com o Rony, meu problema é com ele. O nosso problema é com Deus. Não adianta um anjo ir lá e pedir perdão, porque o problema de Deus é comigo, com você, com a humanidade. Então tem que ser um homem, um ser humano, diante de Deus.
Alguém tem que chegar diante de Deus, nos representar diante de Deus, né, como o líder da humanidade, alguém que nos represente chegar e falar assim: pecamos contra ti, estamos arrependidos, tem misericórdia da gente, nós te amamos, nós queremos começar do zero, nós queremos fazer tudo certo. E quem é esse homem que chega e nos representa diante de Deus? Jesus Cristo, queridos. Porque todos os outros são indignos. Lá em Apocalipse fala isso. Há um desespero no céu quando acontece o pecado. Fala assim: olha, quem vai agora cumprir os propósitos de Deus? Quem vai romper os selos e cumprir os desígnios de Deus na criação? A humanidade que era para fazer isso caiu. Não há um justo, todo mundo, né, se desviou de Deus. E agora? Daí tem um choro no céu. Aí fala assim: gente, fica tranquilo, porque o Cordeiro de Deus não tem mácula. E ele vai romper os selos e vai cumprir os propósitos de Deus. A reconciliação vai acontecer. E aí eles ficam procurando um cordeiro e de repente aparece um leão. O leão da tribo de Judá, que é o mesmo Cristo, uma outra simbologia. Gente, que coisa bonita. Nós somos reconciliados com Deus através de Jesus. Na cruz acontece a reconciliação. E na ressurreição, isso é confirmado diante dos nossos olhos. Então Jesus morre. E como homem, ele nos representa diante de Deus. E como Deus, escuta isso que eu vou falar agora, ele é a resposta de Deus para a gente também. Como homem, ele chega diante de Deus e diz: perdoa-nos. Ah, mas ele não pecou. Ele está falando em nosso nome, certo? Agora, como Deus, ele chega para a gente e diz: estão canceladas as vossas dívidas. Vocês estão perdoados na minha cruz. Estão entendendo? Ele é o nosso sim para Deus e ele é o sim de Deus para a gente. Ele é o Alessandro buscando reconciliação com o Rony e ele é, ao mesmo tempo, o Rony buscando reconciliação com o Alessandro. É os dois lados da reconciliação. Só assim. E só ele é assim, porque ninguém mais é Deus. Não tem outro caminho. Não tem atalhos. Lá em 2 Coríntios 5, 18 a 21, eu vou ler um texto, só o versículo 19, fala assim: pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, as pessoas, não levando em conta as suas transgressões, e nos encarregou desta mensagem de reconciliação. Deus em Cristo estava reconciliando o mundo, não levando em conta as transgressões, perdoando. Isso quer dizer que quando eu morrer, eu não vou ter que pagar pelos meus pecados, nem no inferno, nem em purgatório, nem em lugar nenhum. Porque as minhas transgressões foram perdoadas. Se eu perdoo uma dívida da Lu, se eu for depois lá e cobrar, está errado, né, Lu? Não estava perdoado? Não, mas você vai ter que pagar agora. Não, mas estava perdoado? Como assim? Não se paga duas vezes a mesma dívida, e se ela foi perdoada, ela foi paga. As nossas transgressões foram apagadas em Cristo Jesus. Quando eu aceito o que Ele fez por mim, lá na cruz, eu tinha uma dívida com Deus, mas lá na cruz Jesus pegou um talão de cheque espiritual, e Ele falou: quanto que é a dívida desse tal de Alessandro? Ih, rapaz, desse é grande a coisa, hein? Não, mas eu pago a dívida dele. Quanto que é? Põe zerinho lá, viu, Ibia? Você vai pôr no zerinho, na dívida do Alessandro lá, dos pecados. Ele pôs e assinou e tem fundo. E ele pagou a minha dívida. Eu não tenho dívida mais. Eu estou perdoado. Ah, então quer dizer que você pode fazer o que quiser. Isso pensa quem não foi perdoado ainda, porque quem foi perdoado vai viver diferente como uma resposta de gratidão. Você vai errar porque você é humano, mas você não vai viver no pecado mais, porque você está grato. É muito amor que a gente recebe naquela cruz. Então Jesus nos reconciliou com Deus naquela cruz, e a ressurreição é a prova de que isso aconteceu e é verdade, e que nós somos aceitos pelo Pai. Jesus nos reconcilia também uns com os outros. Lá em 1 Coríntios fala assim: pois em um só corpo todos fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então, assim, em Jesus Cristo, gente, não tem corintiano, palmeirense, flamenguista, vascaíno, não tem batista, presbiteriano, católico, assembleiano.
Em Jesus Cristo só existe um povo de Deus. Não existe também a igreja e Israel. É um povo de Deus, salvo pelo mesmo Cordeiro de Deus, pela fé na mesma pessoa. É um caminho só. Agora, dentro de todas essas igrejas, existem pessoas que acham que estão com Jesus, mas elas defendem a igreja. E tem pessoas que estão com Deus, de verdade, aquelas que estão com Cristo. Esses são os salvos. E esses daí, que estão ligados uns aos outros, a esse corpo de Cristo. Você veja aí que no primeiro eu coloquei que Jesus nos reconciliou com Deus. No segundo ponto, Ele reconcilia-nos uns com os outros. É algo que acontece, é uma obra que está acontecendo. Eu estou reconciliado pela fé com vocês, mas eu tenho que buscar essa reconciliação também. É algo que, isso é obra dele na minha vida. Faz parte disso daí. Nós perdoarmos uns aos outros porque Deus nos perdoou primeiro. Nós nos aceitarmos porque nós fomos aceitos por Deus. Na cruz, Jesus morre pelos oprimidos e pelos opressores, pelos ricos, pelos pobres, pelos homens e mulheres, pelos fortes, pelos fracos, pelos cheios de fé, pelos sem fé, pelos cultos, pelos mais simples, pelos petistas e pelo pessoal de verde e amarelo. Certo? Ele morre por todo mundo. Morre por todos. E Ele quer nos fazer um. E para isso, o sinal de Cristo na nossa vida é a reconciliação. Agentes de reconciliação no nome dEle. Então Ele nos reconcilia com Deus, Ele nos leva a nos reconciliarmos, nos tornarmos um único povo, e Ele também nos reconcilia com a criação. Lá em Romanos 8 fala assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. André, coloca aí o próximo pontinho para a gente aí. Isso. Então, nós fomos reconciliados em Cristo com a criação. Agora, o crente de verdade, ele vê a criação não mais como um instrumento para ele tirar o que ele quer, explorar a criação, mas ele vê a criação como sendo a criação de Deus e que nós devemos cuidar. Então, a ecologia é coisa de crente. Cuidar da criação é coisa de quem crê em Jesus de verdade. Ah, não quero saber, eu vou poluir mesmo. Ah, não tinha lugar para eu jogar o lixo, joguei a lata no chão. Ah, também eles não colocam o lixo. Carrega a lata, filho. Põe no bolso. Deixa num cantinho do seu carro. Chega em casa e taca no lixo. Porque você é filho de Deus. A criação não é tua. A criação é de Deus. É como você chegar na casa de Deus, descer as calças e fazer o troço no meio da sala. A criação é de Deus. E quem é filho de Deus, cuida das coisas de Deus. Nós fomos reconciliados com a criação. E nós vemos a criação diferente. O novo homem, ressurreto em Cristo, nova criatura em Cristo, entende isso. Em último lugar, Ele nos reconcilia com o nosso próprio eu. Então, eu agora estou reconciliado com Deus, com o meu próximo, com a criação, e agora aquelas crises interiores, Deus vai curando também. Eu vou me perdoando, me aceitando, compreendendo os meus limites, e aceitando que todos têm limites, que eu não vou ser o melhor em tudo, que eu não vou ser reconhecido em tudo que eu faço, não é isso? E você começa a viver melhor, porque você começa a se perdoar, se respeitar e se aceitar. Porque você sabe que os seus limites, você começa a ver que agora não são coisas ruins. Aquilo que você não pode, é Deus te falando. Isso você não pode porque eu não te capacitei justamente para você compreender e ser humilde para ir lá e pedir ajuda para o outro. Para saber que você não vive sozinho, que você depende do outro. Ah, pastor, já li tanto esse texto, eu não entendo. Pergunta para quem entende, então. Não estou dizendo que sou eu, não. Certo? Pode perguntar, se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, a gente vai achar alguém que sabe. Nem que seja num livro de teologia ali, a gente vai estudar e vai... Não é isso? Então, a gente começa a se amar. E a gente começa a aceitar quem nós somos e viver bem com a gente mesmo. Fala assim, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Está lá em João isso. Contudo, os que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito, a prerrogativa, o poder de se tornarem filhos de Deus. Então a Bíblia fala, olha, Ele criou todas as coisas. Ele veio para os dele, mas os dele não quiseram. Mas entre aqueles, os que crerem nele,
Ele dá a possibilidade, não é isso? Você pode agora, se você crer, você pode se tornar filho ou filha de Deus. Esse é o maior presente de todos. Não é você ficar rico, seu saldo no banco crescer de repente. Olha, eu orei, encheu de dinheiro. Gente, tanta gente cheia de dinheiro no banco, infeliz, querendo se matar, dar um tiro na cabeça. Mas o maior presente de todos é você descobrir que você é filho de Deus. E que Deus tem a criação para entregar nas tuas mãos e nas minhas mãos, para a gente administrar eternamente junto com Deus. A gente fica preocupado com bobeirinha desse mundo. Deus nos deu um novo propósito, uma razão para viver, algo maior para a gente seguir. Não é isso? O nosso velho eu agora tem que morrer na cruz, para que esse novo eu viva em paz, se aceitando, se perdoando, compreendendo um pouquinho quem eu sou, quem é esse Alessandro, que tem qualidade, sim, que faz coisas que de repente poucos ou nenhum aqui pode fazer em algumas coisas, e que tem limites que talvez muitos de vocês façam e que eu não consigo fazer, mas que isso não me faz maior do que ninguém, nem menor do que ninguém, que minha identidade está em Cristo. Então essa é a reconciliação. Vamos para o terceiro e último, redenção. Então nós vimos que a obra de Jesus tem a ver com revelação, tem a ver com reconciliação e agora redenção. O que é essa redenção? É a vida do mundo por vir que nos alcança hoje. É aquilo que está preparado lá para o futuro, se aproximando da gente e transformando o tempo presente. Isso tem a ver com redenção, certo? É o futuro de glória invadindo o presente, condenado pelo pecado. É a eternidade tocando e transformando o tempo presente. É aquilo que está lá distante, quando Cristo voltar, alcançando a gente hoje. É como se o grito de vida fosse tão forte, que não pudesse ficar contido lá no futuro, e ele chega, estica um braço e alcança a gente hoje no presente. Redenção também é o poder mortificador da cruz, dando uma palavra final à natureza caída, ao velho homem, e ao mesmo tempo, o poder vivificador da ressurreição, fazendo tudo novo. Isso é redenção. É a cruz matando o velho homem, o velho Alessandro, do pecado, que não quer saber de Deus, que briga com todo mundo, que não perdoa, que destrói a criação, que não se importa com a palavra de Deus, que é soberbo, que é metido, que narizinho empinado, aquela coisa toda. A redenção é a cruz matando esse velho homem. Falou assim, esse tem que morrer. Tem que morrer esse Alessandro. Para quê? O Alessandro morre na sexta-feira da paixão com Cristo, para que no terceiro dia nasça um novo Alessandro, o Alessandro da ressurreição. Ali, na ressurreição de Cristo, não foi só ele que ressuscitou. O meu novo eu nasceu lá. O seu novo eu nasceu lá daquele domingo da ressurreição. Um eu espiritual. Um eu que está em formação hoje, mas um dia ele vai ser mais real do que esse Alessandro que vocês estão vendo hoje. Porque esse aqui vai deixar de existir, gente. Aproveita para ver hoje. Não é aquelas coisas não, mas aproveita para ver, porque esse aqui vai deixar de existir. Porque Deus tem o melhor preparado. Um Alessandro que não peca, que não erra, que se relaciona bem com tudo e com todos, que ama a Deus com amor perfeito. Esse Alessandro nasceu lá, na ressurreição. E ele está em processo aqui na minha vida. Tá certo? Lá em Apocalipse fala assim, então vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Isso tem a ver com redenção. A redenção não é só do Alessandro, mas é a redenção da criação. Ela é futura, ela vai acontecer lá na frente. E eu faço parte desse projeto de Deus. Você faz parte desse projeto de Deus. E aí a gente fica lamentando por causa do dinheiro que não caiu, por causa de uma enfermidade que demora para sarar, porque amassaram o teu carro, daí você briga com todo mundo por causa disso. E Deus fala, espera! Eu tenho uma nova criação para você viver, administrar e curtir por toda a eternidade. Você está brigando por essas porcarias desse mundo? Enterra esse velho homem, porque eu tenho um novo céu e uma nova terra para você viver. Lá em 2 de Pedro fala assim, todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Pedro fala, essa é a nossa expectativa, o novo céu, a nova terra, onde o novo Alessandro vai habitar para sempre com Jesus. Não esse daqui,
mas o novo Alessandro. A mesma pessoa, mas sem o pecado, sem o mal, 100% bom, 100% fiel a Deus, 100% fiel a vocês. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Não é isso? 2 Coríntios 5,17. É o novo Alessandro, é a nova pessoa em Cristo, é o Alessandro salvo, é o Alessandro que está se formando, que está lá no coração de Deus, mas está sendo gerado aqui. É o porvir, quer dizer, o Alessandro que está lá na frente com Cristo, mas que o poder de Deus é tão grande que aquele Alessandro futuro já começou a viver hoje. E ele está mortificando o velho Alessandro e ele está tomando conta do pedaço aqui. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Nós estamos sendo transformados. O velho Alessandro vai sendo mortificado, vai sendo pregado na cruz junto com Cristo, para que o novo Alessandro, cada vez mais forte, ressurja junto com Cristo ressurreto, a cada dia. Isso é viver no poder do Espírito. 1 Coríntios 15, 47 em diante fala assim: o primeiro homem era do pó da terra, Adão. O segundo homem, Jesus Cristo, do céu. Os que são da terra, nós, são semelhantes ao homem terreno, Adão. Os que são do céu, ao homem celestial, aqueles que estão ligados a Cristo. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Então, se você está em Cristo, se você crê em Cristo, você está aqui, você tem esse corpo, você tem o pecado, você tem algumas atitudes erradas, e eu também, porque nós estamos ligados a Adão. Homens e mulheres da terra. Mas veio um segundo Adão, um recomeço de Deus em Cristo, para algo maior e eterno. Esse não foi feito aqui da terra, ele foi feito do pó da terra. Jesus veio do céu, certo? E se você está ligado a Ele, você está ligado agora a uma eternidade com Deus, no reino de Deus. Você foi comprado para viver lá. O amor de Deus te comprou na cruz do Calvário. A redenção como determinação legal aconteceu na cruz e se evidenciou na ressurreição. Então, como uma lei que um juiz assina ou determina, ali na cruz do Calvário, Deus determinou a minha justificação. Ali, Deus me comprou, ali eu fui salvo. Vocês estão entendendo isso? Existe essa lei de Deus, já aconteceu, uma determinação do juiz supremo, não dá para recorrer mais, não adianta, não tem golpe nesse daí, não. Certo? É uma determinação de Deus isso daí. É uma determinação do Senhor. Então, a minha redenção já aconteceu, eu já sou salvo. Deus já determinou isso. E a ressurreição é a evidência de que isso é fato. Mas a redenção como um fato concreto agora, nas nossas vidas, vai acontecer através de dois processos principais. A santificação e a glorificação. Vocês entenderam? Deus já determinou, esse é meu, eu já salvei. O Redentor morreu por ele é salvo. Mas agora, fala assim, tá bom, existe a lei, vamos fazer ela funcionar agora? Como que ela começa funcionando? Começa funcionando com um negócio chamado santificação. Agora Cristo vai trabalhando na minha vida e vai me fazendo cada vez mais semelhante a Ele. Entenderam? Lá na cruz ele assinou o documento, o Alessandro é meu. Agora a santificação é esse processo está começando a acontecer na minha vida. Vou sendo transformado de glória em glória, vou me tornando cada vez mais parecido com Deus pela obra do Espírito Santo na minha vida. Isso é a santificação, é um primeiro elemento da redenção. Mas existe um outro elemento, que é futuro, que é a glorificação. Quando Cristo voltar em glória, com os anjos ao seu redor, e trombeta soando, e o mundo acabando, aquela história toda que vocês conhecem, certo? Ali eu vou ser transformado. Esse corpo mortal não vai existir mais.
Esse corpo preso à terra, de carne e osso, isso já era, isso fica aqui nesse mundão, gente. Eu vou receber um corpo glorificado, um corpo igual de Jesus quando ele ressuscitou. Vocês lembram quando ele ressuscitou? Vocês devem ter lido isso já. Era um corpo semelhante a esse nosso, mas algumas pessoas olharam e não reconheceram logo de cara, porque tinha algumas diferenças. Era semelhante ao nosso corpo, porque ele comeu peixe, tomou vinho, conversou com o pessoal, andou na areia, preparou um peixinho para o pessoal, aquela coisa toda. Mas também tem textos que ele atravessa a parede, chega no meio da sala e diz, paz esteja convosco. Ué, esse corpo não atravessa a parede. Mas o corpo espiritual, sim. Eu vou receber um corpo desse, gente, que dura a eternidade, que não envelhece, que não adoece, que não tem nenhuma atração pelo pecado. Dilson, imagina que gostoso. O pecado não vai ser mais uma opção. O diabo vai poder dar cambalhota na sua frente. E te tentar de todas as formas, que o teu corpo glorificado vai ser imune ao pecado. Essa é a glorificação futura, que nos espera em Cristo Jesus. A santificação é o futuro invadindo o presente. É a redenção que está lá para frente, alcançando a gente hoje. E nos transformando. Isso é a santificação. É aquilo que é temporal se rendendo ao poder da ressurreição. É como se a redenção lá na frente tivesse assim, o amor de Deus explodindo lá no futuro e não explode e me alcança no tempo presente. E começa a fazer a obra. Não vou esperar o Alessandro vir para o céu para fazer minha obra na vida dele. Não, eu vou começar já. E Deus já começa a obra dele na minha vida. Já vem habitar no meu coração o Espírito Santo. E Deus já começa a me mudar e me transformar e me adequar segundo o coração dele. Já a glorificação é a obra completa que vai acontecer no futuro. É a obra pronta, absoluta. O corpo glorificado, já não há mais mal, já não há mais possibilidade de pecado, já não há mais possibilidade de erro. Isso vai acontecer na minha vida e na sua vida, você que crê e eu que creio. Então, resumindo a história longa, que eu achei que era ser mais curta, mas foi longa, a obra de Jesus, então, a gente pode resumir nesses 3 elementos: revelação, reconciliação e redenção. Concluindo, queridos, vocês conhecem aquele texto, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Pois é, a revelação é a verdade. Reconciliação é o caminho, redenção é a vida eterna. Hoje permanecem a fé, a esperança e o amor. Revelação, fé nas promessas de Deus. Reconciliação tem a ver com amor. Redenção tem a ver com esperança. É a obra de Cristo nas nossas vidas. Cristo é Deus e se fez homem para nos salvar. Para dizer na nossa linguagem humana, dentro dos nossos limites, Deus é apaixonado por você e se importa com você. Vá além da religião. Vá além das obras de caridade, se entregue a mim e deixa eu dar o futuro que eu tenho preparado para você. Não resista à minha graça, não resista ao meu amor. Se entrega de vez, para de lutar, porque você se contenta com um pouco da religião, com um pouco daquilo que você crê em você mesmo, se Deus tem muito mais para você. Jesus é Deus mortificando na cruz a nossa vergonha, a nossa culpa, a nossa dor, a nossa injustiça, a nossa falta de fé. E Ele nos convida para uma nova vida perfeita, eterna, junto com o Pai, para todo sempre. Sem dor, sem sofrimento. Cristo vai voltar em glória. Ressurreto, glorificado. Ele é o primeiro por enquanto, só ele é as primícias, o primeiro que ressuscitou glorificado. Mas quando ele voltar glorificado, aqueles que creem nele, primeiro os que morreram, vão ressuscitar com o corpo glorificado. Depois nós, os que estivermos vivos, vamos receber novos corpos, vamos ser transformados e vamos subir e encontrar com o Senhor nos ares. E ali habitaremos na casa do Pai para todo sempre. Gente, que coisa maravilhosa. Tudo isso está na Bíblia. Não inventei nada. Interessante, né? É a revelação de Deus para mim e para você. Algumas perguntas para a gente concluir. E para você refletir e eu refletir aqui. Primeira perguntinha. Estou mesmo em Cristo? Se eu não estiver em Cristo, queridos,
eu vou perder todas essas bênçãos e essas promessas e essas coisas de Deus para mim. Não é que Deus não quer me dar. Não adianta eu querer dar um presente para você se você virar a cara e falar assim, eu não quero. Eu compro por mim mesmo. Eu consigo a minha salvação. Eu sou melhor do que aquele lá, aquele cara que rouba, que aquele político que engana. Eu sou melhor que o estuprador, do que o pedófilo. Eu até minto de vez em quando, mas não tanto igual fulano. Não, eu sou um cara bom, eu estou acima da média. Verdade mesmo, você vai continuar tentando lutar sozinho, quando Deus está com um presente na sua mão, falando assim, olha, recebe o meu filho como Senhor da sua vida, e todas estas coisas serão tuas, meu filho. Segunda pergunta, meu velho homem foi sepultado com Cristo? Ou você insiste em manter vivo o velho homem? Você quer cultivar os pecados, você quer cultivar a velha vida. Você quer viver uma religião para manter a tua consciência, pelo menos, mais ou menos tranquila. Não, eu vou na igreja, eu bato cartão uma vez por semana, Deus vai levar isso em conta. Gente, nada a ver com levar em conta. Tua conta está no negativo e muito no mundo espiritual. Só que ela já foi paga lá na cruz. Basta você aceitar, deixa de ser soberbo. E aceita a obra de Cristo no teu lugar naquela cruz. E fala, Jesus, mata o meu velho homem, muda a minha vida. Olha, tem esses pecados que eu gosto, tira isso do meu coração, tira a minha soberba e que eu me entregue a ti. Terceira perguntinha, o novo homem vive em mim? Esse homem, nascido em Cristo, que nasceu lá na ressurreição de Jesus, o novo Alessandro, será que ele é uma realidade? Ou será que eu sou uma grande mentira? Um homem que, de repente, pode até ser considerado um exemplo de religioso, de pastor, etc., de amigo. Mas a pergunta é, será que existe um novo homem? Será que a redenção me alcançou? Será que aquele Alessandro do futuro me alcançou hoje? Deus está me modificando, me transformando? Ou será que eu sou muito altivo para reconhecer que eu preciso de Deus e insisto em viver como o velho Alessandro, o velho homem, que tem a religião como uma enganação, simplesmente botar uma máscara de santidade, mas o coração é duro. E última perguntinha, tenho sido transformado de glória em glória, cada vez mais semelhante a Cristo? Ou será que a minha vida espiritual é algo constante, imutável, sem crescimento, sem sede de aprender a palavra de Deus, sem sede de orar, sem sede de estar com os irmãos, sem se alegrar com as coisas do reino dos céus? Quem foi alcançado com a vida da ressurreição, não se contenta com pouco de Deus. Sabe aquela música, Senhor, eu quero mais de ti? É isso, muito mais de ti. É isso que acontece. É a alegria da ressurreição que nos transforma, que nos santifica, que nos faz cada dia mais parecidos com Cristo. Feche os seus olhos agora. Queria chamar o pessoal do Ministério de Música à frente. Coloca a sua vida diante de Deus. Estou mesmo em Cristo? Você tem que responder para você, não para mim. O meu velho homem foi sepultado com Cristo? Morreu lá na cruz com Cristo? Ou será que ele está bem vivo e eu tenho o alimentado todos os dias? Um novo homem, ressurreto em Cristo, vive em mim? Eu tenho sido transformado? Ou a vida espiritual é só uma religiosidade morta, de atos religiosos que eu tenho cumprido dia após dia? Coloca a tua vida diante de Deus.